o Thomas Sowers dizendo o seguinte: certamente o universo como conhecemos é de um tipo onde ser e conhecer estão mutuamente relacionados. Diferente do pensamento moderno, no pensamento clássico, e aí a gente pode falar o pensamento cristão, não existe uma tensão entre ontologia e epistemologia, ou entre ser e conhecer. A regra ou as normas do conhecimento são derivados da existência, e a existência é determinada pela palavra de Deus. Tá? Então existe aí uma relação mútua, coesa entre ser e conhecer. Inclusive as regras do conhecimento são derivados das regras existenciais. Realidade, inteligível e investigação estão mutuamente relacionados e condicionados. Eles pertencem uns aos outros, tá? Num jogo aí, né, constante de raciocínio do empreendimento intelectual. Então o conhecimento não vem por construção subjetiva, tá, gente? Ou por subordinação passiva aos estímulos recebidos da realidade. Também tem isso, porque você podia dizer assim, não, então entendi. Então a gente não tem nenhum tipo de liberdade na interação com o que a gente recebe da realidade. Não tem, até porque o nosso aparato, a nossa estrutura humana precisa ser iluminada por Deus para a gente até saber lidar com os dados que a gente recebe da realidade. Então, o que Thomas está dizendo é que existe uma relação dialógica entre ser e conhecer, entre realidade e epistemologia, entre epistemologia e ontologia. Existe um diálogo permanente aí. E esse diálogo depende de um diálogo vertical aqui, que é um diálogo com o próprio Deus. Deus estruturou o mundo pela sua palavra e a sua palavra determina a nossa relação com a realidade. O que determina a qualidade de uma epistemologia nesse caso é a sua cosmologia e metafísica, o ser, o estudo do ser. O modo como os sujeitos interagem com um dado objeto, por exemplo, para conhecê-lo, depende em grande medida de como ele concebe o cosmos. Por isso ele precisa de iluminação. Por isso ele precisa de iluminação da palavra. Senão, ele vai acabar caindo em algumas dessas cosmologias aqui, que são cosmologias pagãs, tá, gente? Vamos lá. Primeiro, panteísmo. O panteísmo, como é que o panteísmo concebe a realidade? Ora, o panteísmo concebe a realidade como, basicamente assim, a divindade é a realidade. Deus é a realidade. Ou os deuses são os aspectos da realidade. O panteísmo tende a ser politeísta, né? E vice-versa. Então, você olha para o mundo, olha para a realidade dada, e ela é sustentada e mantida por forças espirituais. Tá? São divindades imanentes. O panteísmo tende a ser muito imanentista. Imanentista é aquilo que está aqui na realidade, no mundo concreto, né? E ela sacraliza tanto a realidade que ela diviniza a realidade. A realidade é Deus, tá? Não é simplesmente criatura de Deus, é divindade. Você pode inclusive prestar culto a certos aspectos do mundo criado. O panteísmo está presente em várias religiões de matriz africana, religiões orientais, né? A gente encontra muitos elementos panteístas. Religiões indígenas, né, tendem a ser panteístas. Então, para um panteísta, a realidade não foi apenas criada e tampouco é habitada pela divindade. Ela é a divindade, ok? Muitas religiões politeístas, como eu falei, né, na teologia, elas são, na teologia, panteístas, elas acabam sendo, se elas são politeístas na teologia, elas acabam sendo panteístas na cosmologia, tá? Essa frase é importante. Então, muitas religiões que são politeístas na teologia acabam sendo panteístas na cosmologia. Vou falar do monismo. O monismo e o panteísmo estão muito próximos, porque o monismo não reconhece diversidade. Então, para o monista, a diversidade de coisas que a gente vê no mundo, plantas, animais, fenômenos, luz, minerais, é uma ilusão. Para o monista vem de mono, né, isso não passa de ilusão. As coisas são uma coisa só. Existe uma única realidade. Então, para o monista, por exemplo, grande parte do seu trabalho intelectual é se libertar da ilusão da diversidade do mundo. Então, essa diversidade de coisas que a gente percebe no mundo, pobre, rico, escuro, claro, branco, preto, colorido, e essa diversidade é uma ilusão, porque tudo é uma coisa só. Então o monista, ele tende a ser panteísta porque ao reconhecer que tudo é um uno, né? A gente tem o taoísmo, é monista, a gente tem aí várias religiões orientais que são monistas, né? Elas tendem a não reconhecer a diversidade da realidade, tá bom? Há tipos de monismo que são basicamente panteístas, e o esforço monista é o quê? É tentar superar de uma vez por toda o pluralismo que é percebido na realidade. Então uma cosmologia monista, ela não está preocupada, por exemplo, em analisar os diferentes aspectos da realidade. E nem está preocupada em explicar a realidade a partir de algum aspecto em particular, né? Ela simplesmente diz que tudo é uma coisa só, e essas diferenças que nós percebemos são uma grande ilusão que a gente precisa superar. São ilusões
dos sentidos. Então a gente precisa superar essa ilusão. O dualismo, né, no esforço de se evitar, de um lado, o panteísmo e também o monismo, porque ela reconhece uma distinção de aspectos, né, ela criou uma ruptura entre imanência e transcendência. Então, como ela cria uma ruptura entre imanência e transcendência, né, entre o que está na estrutura da realidade e o que transcende a realidade, ela acabou dando uma atribuição muito forte à dimensão imanente. Então, dualistas geralmente separam o universo em 2 andares, o universal e particular, natureza e graça, sobrenatural e natural, e de maneira uma distinção muito radical. Lembrando que a gente precisa fazer uma diferença aqui entre dualismo e dualidade, porque existem distinções entre transcendência e imanência, mas essa distinção não pode ser irreconciliável, como o dualismo propõe. Infelizmente, gente, o dualismo pavimentou o caminho para muitos problemas que nós temos hoje, inclusive o naturalismo. O que é o naturalismo? A physis, né? O conceito de physis, que é natureza em grego. O naturalismo concebe a realidade como uma realidade dualista. Então, com um dualismo tão radical que ele praticamente elimina a transcendência. O deísmo, lembrando que o deísmo aí é da teologia, né, que concebe Deus como a origem da realidade, mas que Deus não está participando de praticamente nada aqui, né, ou ele não está presente no mundo, o deísmo abriu um caminho para o naturalismo. Porque o naturalismo vai falar assim, não, a realidade está aí, está dada, e vamos trabalhar com ela, a gente não precisa de Deus necessariamente. Então, o naturalismo atribui uma autonomia tão grande ao mundo natural que o mundo natural se torna um mundo fechado, em si mesmado. Tem leis próprias, leis previsíveis, então a existência de Deus é irrelevante, né? Geralmente, naturalistas religiosos que acabam abraçando o naturalismo sem perceber, vão buscar no sobrenaturalismo, na retirada do mundo natural, sentido espiritual, e acabam negando a realidade natural ou rejeitando ela. Ou o inverso. Sujeitos que vão ignorar tanto Deus que vão entrar num projeto imanentista muito forte e vão se tornar materialistas, né? Ou algum tipo de materialista. Tá? E aí você tem a secularização inevitável disso, né? Porque religião, por exemplo, não vai ter nenhum tipo de relevância pública para quem é naturalista no final das contas, né? Então é importante mencionar, gente, uma outra coisa aqui, que eu queria deixar isso bem claro aqui, que é importante, né? Que o naturalismo tem raízes no cristianismo, de fato. Porque o cristianismo, que vai, principalmente a reforma, vai abrir esse horizonte da bondade da criação, que a criação é boa. Só que o naturalismo, ele seculariza esse princípio cristão, né? Ele seculariza. Então foram realmente cristãos que abriram a possibilidade de estudo da natureza, né? Claro que os gregos já faziam isso, mas isso se torna muito forte com a reforma protestante, porque afirmava a bondade da criação, diferente do dualismo, né? Aristotélico e escolástico, aí do século XVI, por exemplo.